que aí sim tem toda uma fiscalização, e a concessionária é um contrato que tem com o governo, ela tem os seus negócios prejudicados. Porque é a receita que deixa de entrar. Você olha a concessionária como a Light, por exemplo, tem perda de 56%. É inimaginável. Pois é. Então, se a gente não entender dessa maneira, a gente não consegue ganhar essa guerra. Porque a guerra bélica, a guerra da disputa pelo fuzil, essa a gente perde. E perde por quê? Porque nós não temos a mesma regra. O criminoso não tem regra nenhuma. Ah, sim, ele não segue regras. Então você imagina, você vai lutar com o Mike Tyson, você tem conhecimento sobre... Pode até conhecer de boxe, né? Mas... Ela vai dizer o seguinte, ô Vilela, você vai usar luva, o Mike Tyson não. Primeiro soco que ele te der, então não é proporcional. A guerra, ela é assimétrica por conta disso. Você tem pessoas que vão entrar num jogo onde a regra é só para um. Então essa guerra bélica, ela é necessária eventualmente? Sim, mas dentro de uma produção de conhecimento, um trabalho de inteligência, um trabalho de planejamento e, obviamente, uma execução cirúrgica, como foi o caso da operação, né, que neutralizou o TH na data de ontem. Essa é uma operação importante? Sim, mas não pode ser só essa. O que a gente tem que estar preocupado é como é que aquele criminoso tem aquela quantidade de fuzis. Como é que aquele criminoso se estabeleceu durante tanto tempo naquele território. E isso só se dá por conta do dinheiro. E ele se estabelece? É porque ele é brabo? É porque ele tem grande armamento? Não. É porque ele tem capacidade de corrupção. Ele tem capacidade de influenciar governante através de financiamento de campanha. Ele tem dinheiro para bancar uma guerra informacional, para tirar a credibilidade das ações policiais e tirar o crédito dos policiais, demonizando a figura do policial. Então, tudo isso por dinheiro, Vilela. Pois é. Então, se a gente não seguir o dinheiro, se a gente não tiver uma repressão voltada para a empresa criminosa, e tão somente para o criminoso, aí sim eu posso dizer que a gente não teria uma luz no fim do túnel. Mas a forma como está acontecendo hoje, a gente acredita que em médio prazo a gente tem uma solução, e eu não tenho dúvida que a população vai começar a sentir isso com muito mais força. Eu vou dar uma visão diferente, né? Às vezes as visões são bem interessantes dentro de um sistema. Tem até produções que são assim, né? A visão de cada pessoa dentro desse processo. Primeiro, acho que essa parceria com o secretário, com o Vitor, quando me convidou, começou lá em 2000. Eu, um tenente novinho, sendo acionado para apoiar algumas ações da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E quem era o delegado da Polícia Federal? O que fala, nosso secretário, Vitor César. E durante esse período que era meio de aprendizado, eu estava novo no BOPE, aprendendo as operações, super empolgado, né? Caveira, aquela adrenalina toda, me achando invencível. E ele aproveitando disso, já um pouco mais experiente. Posso contar a passagem? Contar aquela passagem? Pode colocar para falar. Ele gosta, que foi quase que um trote, né? Já prescreveu. Não, mas é só... Já prescreveu. Você vai ficar baixo. Mas... tínhamos que apoiar um grande carregamento de drogas que chegaria no Rio de Janeiro. A gente foi apoiar a ação da Polícia Federal, estava com um grupo do BOPE bem pequeno, e a gente infiltrou junto com as equipes da DRE em alguns carros do acompanhamento. Era dentro de um caminhão, esse caminhão estava sendo já monitorado e acompanhado, e chegou numa parte, já entrando no Rio de Janeiro da Brasil. Ele terminou, cara, vamos abordar logo aqui, porque a gente ficou na dúvida onde é que ele iria entrar, alguma coisa assim. E a abordagem, lógico que foi feita pela minha equipe, né? E eu, tenente, cheio de gás, já fui o primeiro, subindo na bolé do caminhão, né? Já fechamos a Brasil, o horário já era avançado. Eu tirei com carinho, o motorista de dentro da boleia, né? E foram aquelas perguntas bem tranquilas, onde está a droga, onde está a droga, ele não sei. E eu fazendo um interrogatório muito tranquilo com ele na hora. E de repente, ele vai lá para cima da boleia do caminhão, caminhão basculante. Ele olha lá em cima. Nunes, dá um pulinho aqui. Sim, senhor comandante. E aí, o que aconteceu? Ele... droga não tá aqui não. Eu falei, oi? Pô, comandante, mas... pô, tirei o cara da boleia, fiz uma entrevista com ele e agora a droga não tá aí, ele... Ih, Nunes, vamos lá pra Federal que a gente resolve. E eu já ficando tenso, né? E ele já querendo rir e não falava.
E aí a gente foi lá resumindo, fomos lá pra Federal e durante as buscas lá, o pessoal já sabia que a droga tava lá, mas eu não. Né? E eu naquela pressão, suando, fiz a merda que eu fiz. E ele, tá bom, não vou falar, a droga estava escondida num compartimento, sabe? Bem escondida, infiltrada dentro do caminhão, né? E foram toneladas, né, de drogas apreendidas, 3 toneladas né? e meia de E aí ele maconha. ria pra cá, calma, Caveira, relaxa, Eu Caveira. não sabia. Pô, Não adianta apertar o cara não sabe onde tá. Ah, é? não sabia. Ele só tava dirigindo o carro. A gente Fazem tava- isso de propósito, a gente Não, tava não adiantaria qualquer aprendendo. técnica de interrogatório que ele conhecesse, que o cara não sabia onde que tava, pô. Não Eu tenho adiantava. melhores técnicas hoje persuasivas, mas a gente andou, né? Mas enfim, e quando ele me convida para a secretaria, a gente foi para a missão, que a gente é cumpridor de missão, a gente aprende isso no Batalhão de Operações Especiais, na Polícia Militar, mas sem saber muito o que iríamos enfrentar, porque era uma recriação, né? Passou um período sem secretaria e vamos recriar de uma maneira mais enxuta. Mas eu te digo que a liderança do Vitor fez a diferença, e faz até hoje, a gente vem aprendendo muito com o Vitor, com o secretário, porque a empolgação e o amor que ele tem pelo Rio de Janeiro foram 27 anos sempre fazendo isso na Polícia Militar. E ele transmite isso para a equipe. Ele transmite isso para todo mundo para acreditar na missão. E você não tem ideia de quantos contratempos nós encontramos pelo meio do caminho. Vários tipos. Porque em 27 anos de Polícia Militar, eu aprendi que a guerra era bélica. E achava que ia resolver todos os problemas com a guerra. Com a guerra de trocação de tiro, de enfrentar vagabundo, de ir no Complexo do Alemão, cada vez mais trocando tiro. Só que chega um determinado momento que, cara, eu tô há quase 30 anos fazendo isso e não melhorou. Eu tenho que ter a capacidade, junto com as equipes e junto com uma estrutura, de entender que combater o crime organizado do Rio de Janeiro é muito mais que a guerra bélica. E começamos a estudar e entender todos esses fatores que o secretário passou aqui, que a guerra não é somente guerra bélica. É uma guerra bélica, é uma guerra jurídica, que é outra guerra que tem que ser enfrentada, a leniência, às vezes, de algumas legislações, e isso prejudica muito o trabalho policial, tirando a vontade de muitos policiais de combaterem, aquele prende e solta, prende e solta, prende e solta. E a guerra é informacional. Você hoje tem uma função muito importante quando abre o canal para a gente poder comunicar sobre segurança pública no Rio de Janeiro. Quando o Pimentel, que está nos acompanhando, fala da visão sistêmica de combate ao crime organizado. Porque a população, muitas das vezes, não tem esse raciocínio de integração disso tudo. E a gente precisa ir para as redes sociais falar sobre segurança para que consiga penetrar mais na população. Então saímos de um pensamento sistêmico só de guerra física, e quando se instalar, você só consegue enxergar isso, ou seja, ver somente os sintomas do problema. Você não consegue enxergar a causa, porque tu está no meio do olho do furacão. Está no meio do inferno. Trocando, atirando, matando vagabundo, prendendo, neutralizando, e o ciclo não para. Sendo Porque baleado igual a ele, pô. fui baleado já 2 vezes, depois a gente bate Poxa, papo sobre isso. vamos saber. Então, olha como é que é complicado, porque você fica nesse sistema e não consegue ver de fora. Quando eu troco minha função e olho de uma maneira sistêmica e estratégica, como ele nos orientou, e que a gente vem conduzindo as políticas de segurança pública do Rio de Janeiro, com orientação, né, clara do nosso governador Cláudio Castro também, fica claro que a gente precisa pensar mais segurança pública de uma visão sistêmica. Então a guerra passa a ser a guerra bélica, a guerra jurídica, mudança de legislações, ser legislações mais duras. Para ficar vagabundo tem que ficar preso. Temos exemplos de outros países, o Pimentel conversa muito sobre isso. E a guerra informacional impacta na economia, impacta no bem-estar, impacta no turismo. Então, a gente precisa trabalhar na saúde. A saúde das pessoas. Pois é. Teoria geral do Estado, a saúde, a segurança é basilar de tudo. Para tudo funcionar, precisa da segurança. E a gente tem caminhado por isso. Acreditamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está dando e vai dar muito mais certo. Agora, algumas ações não são emergenciais. Temos ações para fazer emergenciais, temos operações periódicas para se fazer. Abordagem da desordem, por exemplo, no trânsito, com operações de motocicletas, de combate às irregularidades usadas por motocicletas. O Vitor fala muito. O crime é feito através da motocicleta. A motocicleta é roubada. Então a gente precisa combater a desordem com o uso da motocicleta. E várias ações
estão sendo feitas pela Polícia Militar, com o Coronel Menezes, nosso secretário de Polícia Militar, estão tendo resultados também ajudando a diminuição dos índices criminais. E isso, para mim, é uma experiência absurda de entender todo esse sistema criminal e não ter apenas uma visão míope que a guerra fosse resolver tudo isso. Então a gente vem crescendo muito. Acredite no Rio de Janeiro, meu amigo, que além de hoje estar bem estruturado, pode ter problemas pontuais, a gente não esconde isso, temos problemas pontuais, por mais que os números podem estar zero. Se acontece um crime que impacte a população por conta até das redes sociais, que simulam muito rápido uma informação, às vezes de modo até irregular, repetindo algumas ações, mas a gente precisa entender e usar essas redes sociais com a guerra informacional. Então o Rio tem jeito sim, estamos trabalhando muito para isso. Agora todo mundo tem que se unir e se juntar, porque não é sozinho que as polícias vão fazer segurança pública. Todos os entes precisam dar as mãos. Exemplos para isso nós temos vários. O interior do estado do Rio, que se fala tão pouco. É tão pujante o nosso interior. Tem alguns exemplos aqui. Pimentel andou pelo interior do Rio também. Esses dias eu fui para uma cidade também do Rio de Janeiro. Miguel Pereira, pô. Miguel Pereira é um exemplo disso. Uma pujança do turismo, né? O ex-prefeito conseguiu levantar Miguel Pereira a índices de visitações assim extraordinários, porque entendeu como um grande negócio para a cidade. Macaé teve um índice de redução de 83% de letalidade. Maricá, com uma política pública bem eficiente, tá? Que consegue reduzir, porque todos trabalham juntos. Temos Paraíba do Sul, que está com índice zero em alguns índices criminais, ou seja, no interior do estado. Com ideologias políticas completamente diferentes um do outro. Então não é política. Ou seja, não é a má política, né? Sei. Porque a boa política é praticada por qualquer partido. Não tem questão ideológica, é questão de governo, não é partidário. Porque o nosso game não é uma corrida de 100 metros, velho. É uma maratona. E a gente vai correr a longo prazo. Mas para isso precisamos dar as mãos a todos, né? E vamos caminhar junto nessa luta. O interior está mostrando bons exemplos. Nós temos agora um grupo de trabalho grande com todos os municípios do estado para conversarmos sobre as guardas municipais, Secretaria de Ordem Pública, a formatação, para ter um corpo só, uma visão integrada, que vai integrar tecnologia, treinamento, formação. Olha que interessante, podendo fazer consórcios no interior e também na capital. Exemplos aqui de São Paulo também, que a integração, só quem ganha é a população e o crime organizado cada vez mais definha. Então temos soluções, grandes soluções sim, não é fácil e não vai ser uma bala de prata que vai resolver. São ações complexas e integradas que a gente vai lutar muito para colocar em prática e vencer essa criminalidade no Rio de Janeiro. Já estão vencendo. Pois é. Quero trazer o Pimentel para